Fala galera, Tinoco falando aqui e hoje no Diário de Análise eu vou ensinar vocês como fazer um bom pré-market. Qual que é a função desse pré-market? É estruturar as suas operações intraday, porque quando você entende o que é o fractal maior, o que o diário ou 240 minutos, 60 minutos está fazendo, você consegue entender quais regiões onde você deveria estar operando e quais regiões você deveria estar tirando seu time de campo. Então, através dessa aula, vocês vão estar preparados para os próximos pregões que estão fazendo isso. E qual que é o motivo de eu estar gravando essa aula? Porque eu vi pessoas vendendo esse conteúdo que eu acho desnecessário você estar pagando, porque isso aqui é o básico de cada trader, que através desse vídeo você vai estar conseguindo fazer isso da melhor eficiência. Então, a única coisa que eu te peço é que você deixe seu curtido, seu comentário, nos ajude a levantar a nossa página e logo assim eu vou estar trazendo mais conteúdo para vocês. Sem muita enrolação, vamos para o gráfico. Eu começo meu pré-market sempre no diário. Por quê? Porque o diário é onde os fundos, onde as pessoas do swing trade vão estar montando suas posições. Então esse gráfico ele dá bastante influência no gráfico intraday. Quando você identifica as estruturas por este gráfico aqui, você consegue entender melhor seu day trade, correto? Então aqui vocês podem analisar, eu já deixei aqui marcado um canal, onde eu peguei a máxima deste dia e conectei aqui. E observem que teve bastante defesa nestes pontos. Então este canal ele está sendo bastante divergente para as nossas operações. E se analisarmos o dia de hoje, a mínima do dia foi feita em cima deste canal, correto? Então observem a importância dessa ferramenta. Segunda coisa que eu analiso aqui é as figuras formadas aqui. E observem que, vou mudar de ferramenta, que aqui eu formo um topo duplo. Tecnicamente falando, este topo está menor que este. Os classistas não considerariam, porém eu não sou assim. Eu vou estar marcando isso aqui e projetando meu alvo de figura. Observem. Meu alvo de figura é nessa região. Eu vou estar marcando com uma cor diferente para vocês identificarem. Vou estar marcando de vermelho para vocês identificar a região da figura, correto? Logo assim eu posso entender o que? Em cima dessa região eu tenho um pivô formado aqui, que foi ser acionado apenas no fechamento deste candle aqui. Se eu tenho um pivô eu posso estar fazendo o que? Está traçando a minha Fibonacci, projetando meus alvos. Se eu projetar meu primeiro alvo aqui, vocês podem observar, não vou mudar de cor. Nessa casa aqui eu já tenho mais um nível de suporte. O que isso já me clareia? Que neste ponto aqui, eu não vou estar procurando vendas abaixo deste ponto. Por quê? Porque eu já tenho vários suportes que vão estar defendendo este preço. Então aqui é zona de pessoas estarem realizando, onde isso pode fazer o preço puxar para cima. E aqui também mais um suporte. Então isso aqui no mínimo já nos mostra este cenário aqui, que quando chegar aqui ele poderia estar lateralizando, para depois pensar em romper para baixo, ou então romper para cima. O último cenário previsto seria que ele cortasse isso aqui como uma faca. Porém, isso aqui seria de baixa probabilidade. O que eu posso entender também? Já que eu tenho esse daqui, eu posso vir para 240 minutos para traçar meus suportes e resistências. Porém, quando eu chego aqui, o que eu observo? Este comportamento aqui, que aqui tentou, neste ponto aqui, tentou mudar a sua tendência, pois não teve força, porque respeitou este pivô virgente. Então, o que eu poderia fazer aqui? Está traçando meu suporte. E observe que eu vou colocar até mais uma linha aqui. O como essa região é importante. Essa região é uma região de cataclisma. Tem bastante defesa. Já teve 3 níveis de preço aqui defendendo essa região. Você também poderia, se quisesse, estar fazendo isso aqui, entendendo que isso aqui é um pivô. E observem que a máxima do dia foi nessa região, traçando a segundo alvo, em cima também dessa nossa região. Então, isso aqui só estava te mostrando o seguinte, não me venda nestes pontos. Não me venda, não queira bater rompimento nessa região, correto? Então, eu já tenho este nível. E aqui eu poderia estar traçando este canal aqui também. Poderia estar traçando este canal com este aqui. Colocar uma linha central. E por que eu estou traçando este canal aqui? Eu vou mudar de cor para não confundir vocês. Vou colocar de azul.
Por que eu estou traçando aqui e não pegando estes pontos aqui? Primeiro porque aqui não teve nenhum zigue-zague para cima. Sim, poderia estar traçando umas linhas, mas aqui eu acreditaria que o preço não ia trabalhar nessa região. Então eu não tracei para não ficar poluindo o meu gráfico. Depois disso, o que nós vamos analisar? A tendência dos tempos menores. 60 minutos tem tendência de queda, claramente vocês podem ver. O 30 minutos também estaria numa tendência de queda. Eu estou contando a partir deste movimento aqui, ó, não temos o dia ainda sendo formado. E o 15 minutos logo também estaria numa tendência de queda. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar operações que me dê queda, com alvos nesses pontos aqui, e evitando comprar até que tenha confirmação do preço. O que eu posso observar neste ponto aqui? Vamos para o gráfico de 5 minutos. O dia, ele abriu neste ponto aqui. E o que eu poderia fazer? Tá traçando um nível de suporte aqui e um nível de resistência aqui. Opa, falei ao contrário. Suporte e resistência. Por quê? Porque neste ponto aqui, ó, o gráfico travou. Vou voltar aqui, ó. Neste ponto aqui, o preço ficou trabalhando nessa região. Vou dar um zoom. Isso nos mostra que dentro do fractal menor, 1 ou 2 minutos, ele estaria lateral. E observem que o preço fica trabalhando aqui. Vou tirar essa linha. Eu vou estender essa linha para mostrar para vocês. O preço fica trabalhando aqui. Sim, poderia estar comprando aqui, mas com um alvo aqui. Não tem lógica nenhuma esse tipo de operação. E rompeu. Algumas pessoas categorizariam isso aqui como um power breakout, correto? Porém, qual que é o problema disso aqui? Está chegando na minha região do meu estocástico e está contra a tendência dos tempos gráficos maiores. Se vocês forem analisar neste outro candle aqui, ele fechou dentro dessa ponto, me dando um ataque contra ataque. Isso aqui seria um cão de Bakersfield. Eu poderia estar traçando isso aqui e projetando para baixo este alvo aqui. Se vocês verem isso aqui, o preço, logo, bati minha entrada aqui, meu stop aqui, e olha onde foi bater meu alvo, cravou na máxima ali. Aqui eu não compraria devido ao quê? Isso aqui é uma armadilha. As pessoas comprariam aqui porque falou que é um suporte, porém ainda a tendência não mudou. Então isso aqui seria uma armadilha. E observem que as pessoas foram armadilhadas. E quando deu isso aqui, gatilhou elas na compra, logo elas seriam estopadas neste ponto aqui, que elas iam colocar seu stop aqui. Chegou neste ponto, teve defesa e observe que era a região de realização, lá daquela figura que a gente tinha marcado. Chegou neste ponto, o que nós temos aqui? Algumas pessoas me falaram que fizeram operação de pullback, infelizmente foram estopadas, maldade do mercado. Nos mostrando uma bela entrada agora. Por quê? Porque aqui já temos nosso nível de estocástico neste ponto, com o nível de estocástico aqui, em cima de regiões de suporte, em cima de regiões onde pode marcar a mínima. Então eu ia estar procurando minha compra neste ponto aqui, com o meu stop aqui, porque eu tenho níveis de preço que estão fortalecendo isso, e também eu posso pensar o seguinte, que agora eu já tenho um canal sendo formado aqui. Se eu for colocar ele aqui, ó, vou colocar ele de amarelo. O que nós temos aqui? Um canal sendo formado. Então eu tenho vários níveis de suporte segurando o meu preço, permitindo eu estar fazendo essa operação aqui. Primeiro porque eu vejo aqui como um martelo invertido, minha entrada, meu stop. Então eu vi esse sinal, poderia estar fazendo, buscando até outro nível do canal, ou então buscando até essa região aqui, o último topo anterior. E observem que o preço começa a trabalhar assim. E aqui, os mais rápidos viram já este tipo de comportamento. Um pivô sendo lançado neste ponto aqui, correto? E este pivô aqui nos dá seu pullback, nos possibilitando, fazendo um pullback nessa linha de tendência, nos deixando um belo gift. Entrada aqui, nosso stop aqui. E o que aconteceu logo em seguida? Buscando o alvo. E o que eu falei? Que poderia buscar o alvo do topo anterior. Neste ponto, como a tendência
primária e secundária era de queda, essa volta aqui é para buscar novas máximas para o preço dar um recuo. Então, o que aparece aqui? Eu tenho estrela cadente. Poderia vender aqui com retorno nesses níveis de suporte ou então numa média. O que acontece? O preço vem trabalhando, testa a média, testa suporte. Então deu take, deu alvo. E o que eu já começo a observar aqui? Minhas linhas de tendência já estão marcadas. Eu já começo a ver a formação de uma bandeira. Por que eu marquei 2 linhas de tendência? Porque teve pessoas que poderiam considerar isso aqui. E se vocês verem o preço fazendo isso aqui, algumas pessoas poderiam falar o seguinte: isso aqui rompeu, eu vou estar preparando minha entrada como pullback igual dessa forma aqui. Não estaria errado em pensar nisso aqui, deu entrada, porém seu stop ainda aqui continua caro, porque não montou uma bandeira totalmente técnica. E aqui nos dá um belo gift, podendo estar entrando neste ponto com stop neste ponto. Agora eu vou mostrar para vocês o que me deu mais força ainda para estar fazendo essa análise. E aí foi eu trabalhar com vários tempos gráficos. Quando eu vou para o 15 minutos, o que eu vejo exatamente neste ponto? No 15 minutos, eu vejo o meu primeiro pivô sendo formado. Meu primeiro pivô sendo formado. Quando o meu primeiro pivô é formado neste ponto, aqui é a antecipação dele. Então aqui o 15 minutos já está em cima das minhas médias. Se eu pegar aqui, ó, minhas médias móveis, as minhas médias móveis já estão servindo de suporte nessa região. Poderia estar entrando aqui pensando no rompimento nesse pivô aqui. Então, num cenário macro, eu tenho esse movimento. Se eu for num cenário micro, num 1 minuto, o que eu consigo observar? Que aqui eu tenho minha onda 1, minha onda 2, minha onda 3, minha onda 4, explodindo para minha onda 5. A minha onda 5, no mínimo, tem que ter o tamanho da minha onda 1. E se eu pegar aqui, traçar aqui, o que eu percebi? Neste ponto aqui, onde vamos marcar nos 5 minutos a nossa entrada, que eu falei para vocês, no puro. Neste ponto aqui, é minha entrada no 5. No 1 minuto, o que ele estava me mostrando neste ponto? Olha aqui, no 1 minuto também estava me mostrando tendência de alta. Fechando aqui, se ele fechasse aqui, ia ter. Aqui eu identifiquei que ele já tinha batido um alvo da onda 1, onda 2. Então vamos lá. Onda 1, onda 2 para cima. Se eu pegar aqui. Se eu pegar aqui, neste ponto aqui, que se vocês verem no meu Instagram, aqui já é o alvo da minha onda 3, no mínimo essa onda. O que eu falei? Se ela estender, vai me dar meu take, senão eu vou tomar meu stop. Então eu coloquei meu stop nessa região, porque eu acreditei que se eu viesse aqui, teria mudança de comportamento. E logo em seguida, a gente teve essa explosão, teve esse recuo e essa explosão, correto? Aqui foi minha entrada. Peguei meu alvo, aí vocês vão alvo de FIBO, alvo de tanto na linha daqui, ó, de resistência, que é daquele canal do diário. Travou aqui, o que eu consigo observar? Aqui eu já tenho outro canal sendo formado. Neste ponto aqui, vou colocar amarelo, não tem compras, porque algumas pessoas falaram assim: ah, Vinícius, mas aqui tinha média móvel, olha onde você já está em cima de uma resistência, ainda tem várias resistências, você não pode comprar nessa região, espera o preço recuar. Algumas pessoas me mandaram isso aqui: ah, isso aqui é um Power Breakout? Sim, porém está contra a tendência, eu não faço. Aqui você pode ver que ficou mastigando, não deu o alvo esperado nem 1 para 1 dessa região, e logo em seguida começa também a lateralizar, não aparecendo boas oportunidades para a gente estar operando. Então minhas entradas, minhas análises foram essas. Mostrei para vocês nesse vídeo rápido como que eu faço um pré-market e mostrei para vocês como que eu reajo aos movimentos do pré-market. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar sua curtida e bom pregão amanhã. Abraço.